Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Deu Certo, temporada Multimídia 2017. Hoje nosso convidado especial é professor e ilustrador, Fred Hildebrand. Oi. Ele vai nos contar como é a vida de um professor, ilustrador e muito mais. Bom, às vezes você pode escutar essa voz. Oi, pessoal, estou por aqui. É a nossa professora Cristina Ramos, que vai orientar em questão de tempo e repassar as perguntas deixadas na live. Fiquem atentos, pois vai rolar um sorteio de 3 aulas de desenho com o professor Fred. Compartilhe aí que o programa já vai começar. Roda a vinheta. Como já foi dito, vai rolar um sorteio de 3 aulas de desenho e para participar é só curtir, compartilhar e comentar "Eu quero" aqui na nossa live. E no final vamos falar quem foi o sorteado. Fred, queremos agradecer a sua presença e gostaríamos de começar sabendo um pouco mais sobre sua profissão e quem te incentivou a segui-la. Eu que agradeço, primeiramente, né? Bom, acho que, primeiramente, foram familiares, né? Que já acompanhavam o meu desenvolvimento com desenho desde pequeno. E depois colegas, né? Que também gostavam do que eu já fazia há milhões de anos atrás. Você começou, na faculdade, alguma coisa assim? Não, desenhar mesmo eu comecei desde criança, né? Acho que todo mundo tem essa fase da vida. Só que eu fui dando continuidade, né? Acompanhava muito o desenho animado, né? Aí depois vieram os animes. Então, eu sempre ficava desenhando o meu personagem favorito, de qualquer mídia da época. Depois que eu fui pensando em usar isso para me profissionalizar, né? Depois, uns 17 anos por aí, que eu pensei, não, vou entrar numa faculdade de artes para poder desenvolver. Bom, Fred, sabemos que toda profissão tem obstáculos. Você daria alguma dica assim para superá-los durante o caminho da profissão artística? Fred, professora Cristina, antes de você responder, eu vou pedir para você virar um pouquinho o seu microfone, que nós estamos ouvindo quase as batidas do seu coração. Ô, louco, tô emocionado. Aí, tá emocionado, né? Aí, tudo bem, pode responder agora, Fred. Olha, eu acho que assim, basicamente, todas as profissões, elas precisam ser estudadas. Você tem que se dedicar para aprender, se você quer ser um bom profissional, né? Se você quer ser um mais ou menos, aí tanto faz. Então, assim, a área do desenho, da ilustração, do design gráfico, eu acho que exige um pouco mais do profissional, porque às vezes o mercado é meio complicado onde você mora, né? Hoje em dia, claro, a gente tem internet, é mais fácil acesso, mas se você se destaca um pouquinho mais que seja, você está à frente de conseguir melhores trabalhos, né? Assim, melhores contratos, às vezes, dependendo da empresa que você está procurando. Basicamente isso. Fred, usando as mídias sociais, qual foi seu trabalho que você mais recebeu um feedback positivo e como você se sentiu sobre isso? Bom, eu não sou tão ativo assim nas mídias sociais com os meus trabalhos. Primeiro, porque eu trabalho para uma empresa de games que a gente tem um contrato que não pode ficar mostrando qualquer coisa que a gente está fazendo, né? Então, assim, quando a gente pode mostrar, eles liberam algumas imagens e aí a gente divulga. Depois, assim, isso acaba ocupando um pouco de tempo para os meus trabalhos pessoais, né? Então, fica difícil de eu, às vezes eu posto hoje, e daí daqui 3 meses eu vou postar outra coisa pessoal. Mas, assim, tem uma imagem minha que eu fiz final do ano passado, que eu estava tentando fazer um desafio sobre Harry Potter. Eu queria fazer um desenho por dia durante 30 dias. Infelizmente, não consegui concluir na época, mas eu fiz um professor Snape, e aí eu publiquei ele no Tumblr, e deu, mais de 400, assim, likes e reblogs, assim. Acho que foi uma imagem que teve mais de 100 likes, foi essa minha. A gente acabou de ver, Fred, a imagem aqui na tela, dá até pra gente colocar de novo, né? Quando você está fazendo um desenho como esse, né, que tem um grande público, uma grande audiência, a história, né? O que você pensa na hora, né? Técnica, vem inspiração, você assiste de novo os filmes, lê de novo os livros? Como é que funciona esse tipo de desenho? Bom, no caso desse desenho específico, eu estava buscando usar só a técnica com nanquim, né? Caneta nanquim e tal, preenchimento de preto.
E eu fui, sim, atrás da primeira descrição que tem do personagem nos livros. E eu queria fazer uma coisa diferente do que as pessoas conhecem do filme, né? Porque como é uma marca famosa e tal, todo mundo tem aquela imagem do filme e tal, mesmo que já faça algum tempo que foi lançado. Então eu queria tentar dar uma diferenciada disso, buscando um pouco assim também o que eu lembrava de quando eu li a primeira vez o livro. Então foi assim que eu me baseei para fazer essa imagem. Acho que a Brenda tem uma pergunta nesse sentido, né, Brenda? Fred, como que surge as inspirações das artes que você cria? Bom, eu acho que assim, dependendo de cada imagem, né, o que você quer fazer, por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho o trabalho, né, você tem um cliente, ele precisa de uma coisa, e você tem um trabalho pessoal. O cliente, ele vai te passar o que ele precisa, né, geralmente. Então, ele vai chegar com um briefing para você, com algumas referências, então você vai se focar naquilo para atingir o objetivo. O seu trabalho pessoal, ele vai ser inspirado durante a sua vida, durante os artistas que você conhece, durante o estilo de desenho, de imagem que você quer chegar, e aí você tem que tentar colocar uma coisa sua ali, né, para não ficar igual ao que você já está se inspirando. Fred, quais são as suas dicas para o profissional que quer seguir essa tua área até mesmo, e qual que é o cenário tecnológico que ele pode seguir também? Olha, cara, você pode comprar uma mesa digital, sentar na frente do computador e sangrar até ser alguma coisa, né? Basicamente assim, volta naquela questão, você precisa estudar bastante, né? Não adianta só comprar a mesa, você precisa saber usá-la, né? E não necessariamente porque você tem uma, você vai ser um bom profissional. Você pode estudar no tradicional, no papel, na tela, e depois migrar todo esse conhecimento para o digital, que é o mais comercial hoje em dia, né? É difícil você vender trabalhos profissionais, até por causa da questão das alterações, né? Se você faz um trabalho tradicional, lá no lápis de cor, aquarela, fica difícil de você alterar se o cliente te pede uma alteração. Então, assim, principalmente o estudo, né? Você pode ir atrás de cursos, de profissionais da área para responder suas dúvidas, conhecer, por exemplo, né? Outras cidades que têm outros cursos diferentes de próximo de você. Acho que por aí, assim, é um bom caminho. Fred, os meninos apresentaram você como um professor, né? Você ensina as pessoas a desenharem, né? Como é que funciona essa questão de ensinar? É possível ensinar quem não tem um dom, por exemplo, do desenho? Por exemplo, eu querendo saber desenhar, né? Mas é preciso ter um dom já antes, uma vocação, como em tudo? Como é que funciona a arte de ensinar desenho? Bom, eu acho que essa questão do dom, ela é um pouco complexa, né? Porque, assim, eu acredito que existe um interesse pela área, né? Assim como existe interesse por jornalismo, por matemática, por física, existem pessoas interessadas em fazer arte, né? Ou desenhar. Então, isso facilita elas a entrada nesse cenário, né? Não adianta você pegar uma pessoa e falar, não, você vai pegar esse melhor professor aqui e você vai aprender tudo se a pessoa não tiver interesse. Ela não vai conseguir, ela não vai se esforçar. Então, a gente põe o esforço em primeiro lugar, né? Assim como qualquer outra profissão, qualquer outra situação, você tem que se esforçar para aprender. Se você sentar, estudar as técnicas que às vezes você acha mais interessante, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas tem o esforço, né? A inspiração ou o dom é aqueles 10%, 5%, o resto é só suor. Bom, Fred... Pode falar, Lucas, desculpa. Ah, tá. Você, além de freelancer e mangaka, também trabalha numa empresa que desenvolve aplicativos para celular. Você pode me contar um pouco sobre como é a rotina no desenvolvimento, pelo menos na parte artística, de um aplicativo? Tá. Bom, a rotina é assim, né? A gente leva duas frentes. Tem o pessoal que faz o desenvolvimento do aplicativo, que faz ele funcionar, né? E a parte da arte, ela está interligada com esse desenvolvimento. Então, a gente pensa nos layouts, né, nos botões, do que vai precisar, as artes em geral. Vai ser um aplicativo que tem imagens, desenhos que vão ser animados, não vão ser animados, os botões vão ser clicáveis, não vão ser, todas as telas que vão ter no aplicativo. Então, tudo isso, né, qualquer aplicativo que você pegar,
tem uma equipe, uma pessoa ou uma equipe, que estão pensando a cada pedacinho dele ali, e aí junto com a equipe de desenvolvimento para fazer aquelas imagens funcionarem. Fred, na questão ainda da formação, né, que a gente trabalha muito, você, na sua parte pessoal, você já tinha essa intenção desde criança? Como é que você foi se formando e o que você precisou estudar para você dar certo na sua profissão? Então, na verdade, desde criança eu não pensava em mexer com arte ou com desenho. Durante muito tempo, eu queria fazer medicina, assim, por um pouco de influência familiar também. Mas aí eu cheguei no terceiro ano do ensino médio e tinha um colega meu que desenhava comigo e ele falou, eu vou prestar para artes visuais, tipo, é desenho, sabe, a gente faz isso, trabalha, mexe com isso, né? Tem por enquanto como hobby, mas pode se tornar uma profissão. E a partir desse gatilho que eu resolvi utilizar a arte como profissão, né? Então eu fiz o vestibular, passei, entrei nas artes visuais e aí eu fiquei de 2004 a 2008 dentro da faculdade. O Gabriel Torres está perguntando sobre essa questão da transposição utilizando o digital, né? Você já começou a estudar e a desenhar já utilizando essas técnicas digitais ou no papel mesmo? Como é que funcionou isso dentro da sua carreira, da sua experiência, né? Transpor para o digital algo analógico ali. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, assim, vamos pegar desse ponto, era muito difícil você ter alguém que trabalhasse com digital, pelo menos aqui em Campo Grande. Não tinha nem ideia de como funcionava. Tinha gente que achava que as pessoas coloriam usando mouse, né? A gente sabia, alguns sabiam da existência do Photoshop, né? Que é a ferramenta mais comum para pintura digital, mas não sabia da mesa digital nem nada. Então, eu trabalhei muito com o tradicional, desde sempre, até mais ou menos 2008, assim, onde eu comprei minha primeira mesa digital. Então, aí que eu fui tendo contato com essa nova tecnologia, né? Pelo menos aqui, né? Era difícil de achar, você tinha que encomendar para comprar, e, né? Demorava para chegar, e aí foi o primeiro contato, né? Mais ou menos nessa época. De lá para cá, isso, né? Já é muito mais fácil hoje. Hoje qualquer site tem para você comprar, tem vários modelos, né? Antes era um pouquinho mais nichado essa parte do digital. O Gustavo Malheiros está perguntando aqui na nossa live qual o seu processo criativo para um projeto em aplicativo e quando você faz ilustrações independentes? O processo criativo dos aplicativos, ele entra mais dentro da questão do cliente, né? Você tem aquela questão do briefing, do que você precisa atingir e as referências. Então, você vai trabalhando com aquilo, né, até chegar numa situação satisfatória. Então, você pode, às vezes, o cliente te dá o briefing. Você faz um estudo, faz uma série de rascunhos, tanto, por exemplo, do desenho só com linha, do desenho com cores, e aí, esse rascunho sendo aprovado, né, você parte para a finalização. Então, você vai trabalhar lá em cima daquilo, vai perder mais tempo, claro, para deixar ele finalizado para seja qual for o fim dele. O Adrian Diacópolis Almeida está perguntando, Fred, quais foram as suas influências para se tornar um ilustrador? Bom, eu sempre fui muito influenciado por animação japonesa, né? Começou de criança, assim, e depois com as histórias em quadrinhos, né, mangás e tal. Eu também fui influenciado, claro, por quadrinhos americanos, comics, né? E, então, tudo isso me fez ter vontade de trabalhar com essa parte, né? Tanto na parte de quadrinhos quanto da de ilustração, né? Você pode ser um quadrinista, mas não ser um ilustrador. Você pode ser os dois, ou você pode ser só um ilustrador. Mas o caminho foi mais ou menos esse, né? O Pedro Martins, Fred, está perguntando, você como ilustrador prefere usar que tipo de programa? Ou você gosta mesmo de fazer tudo no papel? Eu gosto de usar bastante Photoshop, mas eu gosto também de desenhar no papel. Eu acho que assim, quando você fica demais numa mídia só,
você acaba ficando ali preso a uma zona de conforto. Então, você não experimenta novas técnicas ou novos materiais, né? Mesmo assim, dentro do programa digital, né, do Photoshop, você tem várias coisas que você pode experimentar. Mas o tradicional, ele tem, acho que ele é mais desafiador, né? Porque você não pode apagar toda hora, dependendo do que você já fez, não tem como corrigir, ou você tem que usar a criatividade para corrigir aquilo. A Thalita Terra está dizendo que você é o melhor, talentoso e muito esforçado. O pessoal gosta de você. E a Andresa Bartier pergunta qual material para você é essencial na hora de você estar fazendo o seu trabalho. Bom, hoje o essencial é a mesa digital, né? Porque eu trabalho com ela assim 80% do tempo. Então, sem a mesa digital, sem um computador, não tem como eu fazer o meu trabalho mais básico, né? Gabriel Castilho pergunta, dá para sobreviver da arte? Dá para viver muito bem, na verdade. Então, isso é uma coisa bem engraçada, né? Muita gente acha que é completamente difícil ou é impossível, né? Mas não, tem como você sobreviver. Só que tem uma diferença, né? Existe você viver através da sua arte e existe você só fazer o que você quer, né? Se você tá no ramo da arte para desenhar só o que você quer, para criar só a imagem que você gosta, aí você está perdido, né? Sempre vai ter um tipo de desenho que você não está preparado para fazer, que você precisa aprender. Sempre vai ter um cliente que vai pedir as coisas meio de última hora, né? E sempre vai ter um desafio por cliente. E assim você vai conseguindo o seu ganha-pão e tal, né? Algumas pessoas, por exemplo, preferem trabalhar como freelance, né? Porque acham que tem uma liberdade maior, né? Dependendo da sua experiência. Realmente, quando você começa como freelancer, você está querendo pegar qualquer coisa, né? Você precisa trabalhar, né? Agora, à medida que isso vai crescendo, você pode chegar a escolher os seus trabalhos, né? Então, você pode falar, não, eu prefiro fazer esse do que aquele, né? Aquele trabalho é mais interessante do que esse aqui paga melhor, né? Ou você também pode ser contratado em alguma empresa para desenvolver o trabalho X lá que eles precisam. Muito bem, Fred. Pessoal, vamos chamar um intervalinho, que o papo tá bom, mas vamos dar uma pausinha aqui para a gente organizar o nosso sorteio. Tem muitas interações. Pode ser, Lucas? Pode ser. Vamos para o intervalo rapidinho, não saia daí que já voltamos. A internet, como a maioria das coisas, tem dois lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. Eu sempre faço tudo com muito amor e muito carinho. Deve ser por isso que meus sonhos se tornam cada vez mais nítidos, com tanta cor e brilho. É fato, nossas ações deixam o futuro e o presente em sintonia. O que eu espero para os próximos 50 anos? Eu não espero, eu faço. Bom, Fred, quanto tempo você disponibiliza assim, no seu dia para focar só em ilustração? Tipo, focar mesmo no seu trabalho, assim? Quanto tempo diário? Bom,
como eu trabalho lá para a empresa, né, tem 8 horas diárias que eu preciso estar focado nisso, né? Então, são 8 horas que não necessariamente são 8 horas riscando a mesa digital, né? Você precisa, às vezes, parar, pensar, às vezes rascunhar fora do digital, você precisa pesquisar as referências do que você está tentando atingir, principalmente se é uma coisa que você nunca desenhou. Por exemplo, eu preciso desenhar, tipo, um morcego gigante, tipo, em cima do castelo, né? Então, assim, putz, quantos morcegos existem no mundo, sabe? Qual que é a diferença? Qual que vai ficar melhor ou qual que vai parecer que seja uma imagem fofinha, por exemplo, né? Então, pelo menos essas 8 horas, eu estou bastante focado nisso. Aí eu faço freelance também, então às vezes eu excedo um pouquinho esse tempo, dependendo do dia ou dependendo da época, assim, vamos supor, não, eu estou precisando investir em tal coisa. Então, se eu pegar uns trabalhinhos aqui, trabalhar um pouco mais, eu consigo a grana para investir naquilo, né? Então, aí excede essas 8. Fred, nós estamos com bastante interações aqui. Sua família diz que está toda assistindo. A Carol Muniz falou que sua avó Eva Terra se sente muito orgulhosa por ter um neto como você. Obrigada. A gente tem algumas perguntas, como a da Ana Beatriz Vicentini. Como você fez para ser reconhecido e ter seu trabalho valorizado? Apenas redes sociais ou outras mídias também ajudaram a expor suas artes? Olha, eu acho que as mídias sociais hoje em dia ajudam bastante na divulgação e no conhecimento de outros artistas também, né? Mas eu trabalho com ilustração desde 2005, então isso acaba, né, gerando um certo conhecimento, né? Então, assim, primeiramente você precisa trabalhar, né? Fazer, nem que seja de graça, assim, de graça que eu falo, trabalho pessoal, né? Você pode criar uma série de desenhos, postar, colocar em fóruns, em grupos do Facebook que tratam disso, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande a gente tem o Bate-Papo Ilustrado, né? Que é um pessoal que faz também vídeos para o YouTube, entrevistando outros artistas de fora, né? Então é um jeito de se divulgar, por exemplo. Eles têm um grupo lá no Facebook e você pode interagir com esses artistas e tal. Mas é buscar por isso, né? Primeiramente. A Mirela Barreto, Fred, está perguntando, aqui no nosso estado tem mercado para esse tipo de trabalho? Também é uma pergunta da Letícia Morello, que é estudante de design, que pergunta sobre o mercado de trabalho, a concorrência, como é que funciona por aqui? Olha, eu acho que assim, hoje em dia a gente não está mais preso o lugar onde você mora tem mercado, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho é de Londrina, então não é daqui, né? Tem colegas meus que conseguem trabalhos internacionais, estando morando aqui. Então, eu acho que existe um mercado mundial, existe pessoas ao redor do planeta que precisam de design, precisam de desenho, né? Precisam dessas ferramentas. Basta você estudar e procurar ser visto, né? Você tem que se divulgar para poder encontrar esses trabalhos, né? É difícil, assim, você ter alguém, não sei aonde, que vai te achar, de repente. Não, às vezes a pessoa te acha, mas ela te acha porque ela viu uma imagem sua em algum lugar, em algum site, em alguma revista, né? E veio até você com aquela necessidade. O Ariel Ribeiro disse que pegou o bonde andando, mas já estou amando, né? Ele perguntou quais são as suas referências. Você já falou um pouquinho, não sei se você quer repetir alguma coisinha para o Ariel Ribeiro que entrou agora na nossa live. Então, eu já tinha falado das referências dos mangás e dos animes, mas assim, referências mais específicas, por exemplo, tem um mangá que eu gosto muito, que é uma animação também, que foi onde eu comecei a criar meu estilo de desenho, que é o Evangelion. É muito bom, aliás. Aí você tem, por exemplo, eu gosto um pouco do traço do Frank Miller, que é um artista de quadrinhos americanos bem antigo. Tem o John Romita Jr. também, que é um quadrinista americano. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Rafael Albuquerque, que desenha para DC. O desenho dele é muito bom, ele trabalha com bastante coisa com pincel, assim. Aí eu gosto muito, claro, do Osamu Tezuka, que foi o criador do mangá, né, no mundo. Assim, o mangá que a gente conhece hoje só existe por causa desse cara. E aí tem, né, claro, os clássicos, né? Você tem
Eu gosto bastante do Van Gogh, e, tipo, eu acho que a pintura dele é excepcional por causa, né, de toda a expressividade e, tipo, foi um cara que na época morreu na pobreza, né? Hoje em dia que a gente acha que o cara é fenomenal. Acho que por aí vai. Fred, nas suas narrativas dentro da sua carreira, você cria personagens também? Você criou algum que você possa destacar pra gente? Então, na verdade, eu quase não criei, assim, eu já trabalhei com grupos de pessoas que, por exemplo, em quadrinhos, né, que criaram as histórias e eu ilustrei, né, eu fiz, desenhei, né, os quadrinhos, né, então, por exemplo, tem um colega meu lá de São Paulo, Daniel Esteves, ele tem uma revista que chama Nanquim Descartável, ela é do ramo independente de quadrinhos do Brasil, então eu já trabalhei com ele na edição número 4, fiz 2 capítulos. Recentemente eu fiz um pouco da arte final do outro mangá que foi lançado aqui no Brasil também, chama Hansel and Gretel, pela editora New Pop. Então eu cheguei a fazer mais de 100 páginas de arte final e finalizei umas 60 por aí eu passei para o outro ilustrador que estava bem apertado para mim. E basicamente isso, né? Aí eu tenho os meus projetos pessoais, mas que eles ainda estão engatinhando, né? Não tem muito o que falar. Nessa área, qual é o ponto alto de um ilustrador, né? Que ele sonha, aquelas coisas assim, qual que é esse ponto alto de um ilustrador dentro da carreira? Ou não existe isso para vocês? Olha, eu acho assim, tem muitos ilustradores, ilustradoras que almejam sim ter um grande trabalho reconhecido, né? Às vezes ter um retorno financeiro desse trabalho muito bom. Mas para mim, assim, eu acho que tipo, a minha arte ela anda um dia de cada vez, né? Então, o meu objetivo principal com a minha arte é que ela é meu emprego, né? Então, eu tenho que mantê-la para eu poder ter as minhas condições de vida, as condições de vida da minha família. Assim, criar imagens mais criativas. Às vezes é difícil, né? Às vezes você fica lá horas e horas e dias pensando que você precisa resolver uma imagem e não aparece, não importa a referência que você olha, né? Até chegar a esse ponto que ela nasce assim, né? Tipo, é como se tivesse alguém falando com você, falando, faz desse jeito, faz assim que você vai conseguir, né? Então, eu acho que vai um pouco de cada um. Fred, você trouxe pra gente um flash hoje que está aí no estúdio, né? Será que alguém pode mostrar esse nosso flash que está por aí? Eu queria saber como que é a sua relação, né? O Flash é seu filho? Primeiro eu tenho que fazer essa pergunta. Né? Como é que vocês conversam sobre a sua profissão, né? Na verdade, eu tinha que perguntar para o Felipe, né? Como é que é ter um pai ilustrador, né? Mas, porque é uma coisa, assim, bem legal, né? Entre criança, gosta de desenhar, coisa lúdica, né? Vocês conversam sobre isso? Como é que você sente esse feedback dele? Assim, o Felipe gosta muito de desenhar, né? Ele também gosta de, às vezes, criar seus personagens ou desenhar coisas que ele vê, que ele acha interessante, né? Então, assim, eu acho que é uma descoberta para ele. Cada vez que ele faz um desenho que ele gosta, né? Por exemplo, uma coisa que ele gosta bastante de fazer é fazer um personagem e recortar para brincar com esse personagem, né? Então, ele está se envolvendo ali com aquela arte, está usando a criatividade, né? Para fazer aquilo. As coisas mais sérias, assim, do trabalho, eu acho que ainda é um pouco complicado de conversar, né? Mas isso é uma coisa que vai vindo com o tempo. Muito bem. Pessoal, vamos para a pergunta nada a ver? Quem vai chamar? Então, vamos chamar a nossa pergunta nada a ver. Professora, pode soltar a vinheta. Fred, você como um fã de Evangelion, agora é o momento da verdade. Você prefere a Rey ou a Asuka? Olha, cara, eu acho que a Asuka é uma personagem mais interessante psicologicamente falando, porque você consegue se identificar um pouco mais com ela, né? Você é vamos supor, uma adolescente que passou por uma série de problemas durante a vida e que quer se provar diante dos adultos, né? Ela quer ser uma adulta mesmo ainda não chegando na idade, não tendo toda a experiência. A Rey, ela é uma personagem mais fantasia, né? Ela tem
um outro fundo dentro da história, ela tem um propósito e tal, ela não chega, né, nem a ser quase um ser humano. Ela tenta aprender isso durante o tempo. Então, eu acho que a Asuka é uma personagem mais interessante. Pessoal, vamos para o nosso sorteio. O papo ficou muito legal. A gente nem viu o tempo passar, né? A gente vai fazer um sorteio aqui, auditado pela BDO. Nós tivemos muitos comentários, muita gente interagindo. E quem foi o grande vencedor aqui foi o Pedro Martins. Pedro Martins já está aí na plateia, ele comentou, parabéns, Pedro. O que o Pedro ganhou mesmo? Eu não sei, a gente só faz o sorteio, ele não sabe o que a gente está sorteando, que legal. O Pedro ganhou 3 aulas de desenho com o Fred. Tudo bem que ele está precisando... Olha, premião, muito legal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer novamente o Fred. Fred, obrigada mesmo por dividir com a gente, com os nossos alunos, as suas vivências, as suas experiências. Obrigado vocês, obrigado Lucas pelo convite e todos aqui que estão ajudando essa live e tal, perguntando. A gente agradece aqui, Fred. Então, pessoal, a gente acaba mais um Deu Certo. A gente está de volta no mês que vem com o grupo da Aline, na página de jornalismo da UCDB. Parece que tem uma surpresinha aí, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sou eu. Ela quer falar alguma coisa. A gente gostaria... Pode falar? Pode. A gente gostaria de agradecer a sua presença e também parabenizar a nossa amiga Gabi, que está fazendo aniversário hoje. Muita paz, saúde, sucesso e que tudo dê certo. Então vamos terminar cantando parabéns. Vamos subir ficha cantando parabéns. Tchau, pessoal.